Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para estar iniciando mais uma lição, a lição de jovens, onde estaremos falando sobre as cartas pastorais do apóstolo Paulo, onde estaremos aprendendo sobre instruções que ele dá para o ministério e também para a nossa vida cotidiana. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e no meu canal temos comentado a lição de adultos e também a lição de jovens. Você que está chegando agora, eu quero convidar a você a estar se inscrevendo no canal para estar nos ajudando, também dando seu like, né, e ativando o sininho para receber as próximas notificações. E também, se você gostar do vídeo, compartilhe com quem você conheça, para juntos estarmos estudando esse importante assunto. Quero convidar você que é jovem para estar junto conosco, né, estar assistindo essas aulas, porque nós estaremos falando sobre um jovem pastor, né, que ali Paulo reconhece, vê nele um chamado para o ministério pastoral, e ali escreve uma carta orientando ele como seria as características de um ministro. Então você é muito bem-vindo ao meu canal, fica até o final do vídeo para estarmos estudando essa importante lição. E se você tiver alguma dúvida relacionada ao assunto, terá também toda a liberdade de estar fazendo perguntas para nós aqui no comentário abaixo. E dentro da medida do possível estaremos respondendo as questões. Então estaremos falando sobre a primeira lição do terceiro trimestre, 2 de julho de 2023, a introdução à primeira carta a Timóteo. Então estaremos trabalhando sobre essa importante carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, orientando ele sobre algumas diretrizes para o ministério pastoral. Nós estaremos vendo a importância deste moço na vida do apóstolo Paulo, não só no ministério, mas também no final da sua vida. Estaremos vendo as características deste rapaz e vendo que, mesmo sendo jovem, a possibilidade de ter uma vida de santificação e ter um ministério brilhante no reino de Deus. Você que é jovem, quem sabe, tem muitos projetos pela sua vida, né, para ser realizados. Quem sabe não tem passado na sua cabeça ser um pastor, né? E esta é a melhor fase para começar um ministério. Você começar na sua juventude, onde você está com todo o vigor, com toda a saúde, com todo o tempo disponível pela frente. Então é importante você estar estudando essa carta. E eu tenho certeza que Deus pode estar falando com você nesse trimestre, chamando para você para o ministério, não só o ministério pastoral, mas quem sabe para o ministério do ensino ou para fazer algo na obra de Deus. Estaremos vendo que Timóteo, ele não era só uma pessoa qualificada para o ministério pastoral, mas também era um grande companheiro do maior apóstolo, né, que nós conhecemos, ele é o maior escritor, melhor dizendo, da maior parte do Novo Testamento. Eu tenho certeza que ele aprendeu muito com o seu mestre, e por isso Paulo o recomenda a algumas igrejas para que ele possa estar ali também combatendo, inclusive, doutrinas falsas que estavam surgindo naquele período. A nossa lição diz: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Né? Então, Paulo já começa orientando a Timóteo sobre não desprezar a sua mocidade. Né? É neste período que você pode definir todo o seu futuro. É no período da juventude que você define a sua carreira, tanto na vida secular como também na vida espiritual. Muitos jovens deixam para a última hora, deixam para o final, e depois, quando resolve decidir alguma coisa, já é muito tarde. Mas neste período, você tem muito tempo pela frente para estar desenvolvendo um bom trabalho, tanto na vida secular, na faculdade, num casamento, né, bem abençoado por Deus, e também no ministério. Quem sabe você tem um desejo de ser um grande homem de Deus, de ser usado na mão do Senhor. Nós vemos que os maiores homens de Deus foram chamados na sua juventude. Então você que é jovem, aproveita a oportunidade dessa lição e aprenda com Timóteo e também com o nosso grande apóstolo Paulo. As cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para as igrejas e lideranças atuais. Então ela vem trazendo, não só ela, estaremos vendo também sobre a segunda carta a Timóteo e também a carta a Tito, que também traz orientações e é conhecida inclusive como cartas pastorais, exatamente pelo fato de trazer diretrizes para o ministério pastoral. Introdução. Estaremos neste terceiro trimestre estudando as cartas pastorais de Paulo. Iniciamos com a primeira carta a Timóteo, um discípulo de Paulo. Estaremos vendo alguns pormenores sobre este jovem,
pastor e também o conteúdo de sua carta. Veremos sobre os conselhos práticos, não só para o ministério, mas também para a vida cristã. Então será este o viés deste estudo, será o foco desta lição, né? Estarmos aprendendo. Por que eu coloquei vida cristã? Porque todas as características que é exigida para um pastor, primeiramente é exigida para um servo de Deus, para um cristão. Porque você tem que ser aprovado como servo de Deus, você tem que ser aprovado no seu caráter espiritual para depois ser qualificado para o ministério pastoral. Isso não é exclusivo do ministério pastoral, é exclusivo da vida cristã. Então, quando Paulo orienta Timóteo, ele está dizendo, para você ser um pastor, ele está dizendo, trocando em miúdos, você precisa ser um bom servo de Deus, precisa ter um caráter irrefutável, precisa ser irrepreensível, né, na presença do Senhor para que você desenvolva um bom trabalho. Então tem que ser um bom cristão. Quando foi escolhido os diáconos, também foram exigidos essas mesmas qualidades, né? Homens que não entregam avareza, né? Homens de boa índole. Por quê? Porque para o ministério pastoral não pode escolher um neófito, não pode escolher uma pessoa que está para o ministério, que quer o ministério só por status. Às vezes pessoas que não têm experiência de vida, não têm experiência, não têm comportamento cristão. E muitas vezes, quando essas pessoas que não têm esse comportamento cristão entram para o ministério, eles não trabalham, mas dão trabalho. São pessoas que, né, deturpam doutrinas, porque não teve um bom ensinamento, não teve uma boa vida cristã. Então é importante entendermos que para você ser um bom pastor, primeiro você precisa ser um bom servo de Deus. Não adianta você querer ser um grande homem de Deus se você não tem procurado servir a Deus, moldando a cada dia o seu caráter na presença de Deus. Então estaremos vendo aqui nesta lição. As epístolas pastoral, Timóteo no contexto das cartas de Paulo. Como já comentado pelo autor, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de autoria do apóstolo Paulo, ou seja, ele escreveu um texto do Novo Testamento. E dessas 27, 3 pastorais e pessoais. Por que eu coloquei pessoal? Daqui a pouco eu vou explicar. Qual é a de e uma pessoal que é a de Filemão. 10 foram escritas antes e durante a prisão. Gálatas 1 e 2, 1 Tessalonicenses, né? 1 e 2 também, 1 Coríntios 1 e 2 e Romanos. Já as cartas da prisão são Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão e as cartas pastorais de Timóteo e Tito. Então são 7 cartas que ele escreve das prisões. É interessante que quando nós falamos carta pessoal, nós nos referimos à carta de Tito, mas quando você olha para o contexto da carta de Timóteo, você percebe que também é uma carta pessoal, porque ela é direcionada a um homem, direcionada a uma pessoa. Assim como a carta de Tito é direcionada a Tito, a carta de Filemão também é uma carta pessoal, não é pastoral, mas é pessoal, que é dirigida a Filemão. Então a carta de Timóteo também é uma carta pessoal, porque é dirigida a um jovem pastor, né, e trazendo instruções como é o ministério pastoral. Nós estaremos vendo que ela foi cunhada de cartas pastorais, mas no início não era assim que elas eram conhecidas como cartas pessoais. Inclusive na carta a Timóteo, na segunda carta, Paulo inclusive traz algumas orientações a Timóteo e fala com ele sobre os últimos dias da sua vida na prisão, que já estava sendo entregue em libação, e ali ele pede que Timóteo traga para ele algumas coisas, né? Então você vê que era um amigo pessoal do apóstolo Paulo. Escrevendo durante as viagens, as cartas de 1 Timóteo e Tito foram escritas em seu primeiro aprisionamento em Roma. E 2 Timóteo, sua última carta foi escrita em sua última prisão, onde ficou preso, e segundo a tradição foi decapitado. O nome Cartas Pastorais foi cunhado no século XVIII, porém Tomás de Aquino, no século XIII, já usava essa classificação. 1 Timóteo e Tito foi escrito entre 62 e 64, e 2 Timóteo entre 64 e 68. É lógico que quando você vai estudar essas datas, há uma divergência, né? Inclusive até em questão da autoria. Não quis entrar aqui em detalhe para não trazer confusão na cabeça, né, daqueles que estão nos ouvindo, mas existe inclusive questionamento sobre se realmente Paulo escreveu essas cartas, porque era comum na época as pessoas escreverem carta e usar o nome de uma pessoa que, de certa forma, era aquela pessoa que daria mais ênfase a essa carta. A gente chama de cartas escritas por uma pessoa, mas na verdade usando o nome de outra pessoa, para que desse mais ênfase, igual aí alguns eruditos acreditam que a carta de Timóteo não foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas nós entendemos pelos os estudos que as características da carta é sim
da pena do apóstolo Paulo. Mas isso não é tão importante agora, é importante que nós sabemos que ela é conhecida pelos maiores autores como carta do apóstolo Paulo. E eles usavam a palavra pseudônimos. O que significa? Significa que a carta ela tem um nome, né, mas não seria o nome daquela pessoa, né, ou não seria o autor. Né? No Velho Testamento, por exemplo, nós encontramos cartas que foi escrito por, né, nós temos ali Baruque, né, que segundo a história foi escrever a carta de Jeremias, mas que vem ali é o nome de Jeremias. Então, só para vocês entenderem como seria mais ou menos isso. É lógico que quando se trata de visão panorâmica da Bíblia, existe muita divergência de opinião, tanto em relação a datas, né, em relação também à autoria. Né? Por exemplo, nós lemos lá os evangelhos, mas existem cartas de Paulo que foi escrito antes dos evangelhos. Né? Então, os primeiros escritos a aparecer na igreja primitiva eram os escritos de Paulo. Né? Inclusive, a gente percebe que alguns, né, pelo menos o livro de Lucas, né, e Marcos, esses dois homens, eles eram discípulos de Paulo. Então escreveram bem depois. Né? De volta às viagens. Paulo ficou preso em suas viagens missionárias, mas isso não impediu de continuar sua jornada. Ficou preso em Roma. Mas antes de Paulo ir a Roma, ele fica aproximadamente 3 anos em Cesareia, desde Jerusalém, que dá uma média aí de 5 anos. Nessas prisões, ele escreve suas 7 cartas já comentadas. Então, são chamadas cartas das prisões, porque nessas prisões ele escreveu essas cartas às igrejas. É interessante que Paulo, mesmo estando preso, ele estava preocupado com a igreja, ele não estava preocupado com a sua liberdade, mas estava preocupado com a liberdade do evangelho. Ele chegou a chamar-se a si mesmo de preso do Senhor, mas que o evangelho estava livre. Então olha que interessante, quando se tem uma chamada de Deus, mesmo em dificuldades, mesmo em masmorra, as prisões daquela época não eram prisões comuns como encontramos hoje, onde existem muitas regalias, existem muitos benefícios. Não, naquela época as pessoas que eram presas junto com em masmorra, onde estava ali misturado com lama, com ratos, né, sem um pingo de higiene. Era subhumana as prisões. E mesmo Paulo estando ali preso, sem nenhum conforto, ele estava preocupando com o ministério, com a igreja, e estava ali escrevendo cartas. Ou seja, ele estava com o seu maior problema na prisão, mas ele entendia que ele tinha que resolver o problema das igrejas. Isso é um verdadeiro chamado. Né? Quantos homens de Deus se dizem homens de Deus, se dizem pastores, mas não querem resolver problema, não querem trazer solução para problemas de liderados, né? E muitas vezes justificando que não tem condição porque está passando por muita dificuldade. Nós encontramos aqui um grande exemplo, um homem que está preso, acorrentado numa masmorra, mas ele não deixou de pregar o evangelho, ele não deixou de orientar a igreja, ele não deixou de estar orando pela igreja quando ele precisava de oração, quando ele precisava de apoio, ele da prisão estava apoiando as igrejas. E ele fala que na sua primeira defesa, ninguém estava com ele, mas ele sabia que o Senhor estava lá. Olha que coisa linda, quando você lê as cartas de Paulo, 2 Timóteo, lá no capítulo 4, ele deixa bem claro isso. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo, ninguém me ajudou. E depois ele fala, só Lucas está comigo, o maior homem, o maior apóstolo da época, conhecido em toda a Ásia. Agora na prisão, estava na solidão, somente um amigo estava com ele lá, que era Lucas. Ele fala, traz também a Marco, que é minha útil para o ministério. Imagina se fosse hoje um presidente de uma igreja abandonado numa masmorra, e a igreja talvez, né, muitos ali não estavam nem preocupados com o apóstolo Paulo, já estava estabelecido confortavelmente na zona de conforto ali, sem preocupar com o seu maior líder, né? Mas ele estava ali preocupando com aquela igreja. Coisa interessante, e isso ele tenta trazer essa visão para o apóstolo Paulo, né? Para Timóteo, melhor dizendo. Sua origem, Timóteo nasceu em Listra, cidade da Licaônia, na província romana da Galácia. Era filho de Eunice, cujo marido era grego. Foi instruído pela mãe e pela avó Lloyd sobre as escrituras hebraicas. Eu fiz questão de destacar as escrituras hebraicas, porque quando você lê o texto, lá diz que ele era instruído pela avó Lloyd e Eunice, pela mãe Eunice e pela avó Lloyd. E Paulo fala que ele era instruído nas sagradas letras, nas sagradas escrituras. Quando Paulo está referindo, ele não falava dos seus escritos, mas ele falava da Bíblia hebraica, porque até então ainda não havia escrito, o cano do Novo Testamento ainda não estava fechado, estava sendo confeccionado a partir das cartas de Paulo. Então, quando ele fala que sabe as sagradas letras que foi ensinada pela tua avó,
está falando das escrituras hebraicas. Com certeza eram duas mulheres piedosas, ainda que Eunice fosse casada com um grego, mas eram pessoas piedosas. Talvez o grego fosse até um prosélito do judaísmo, né? Então Timóteo foi ali orientado pela mãe e pela avó sobre as sagradas letras, e isso destacou, né? Como Paulo percebeu isso? Com certeza ele viu na maneira como ele manuseava, como ele conversava, né? Porque quando você é um cristão de verdade, as suas palavras, os seus gestos, a sua vida é diferente, né? As pessoas olham para você e veem, né, essa pessoa tem algo diferente. Com certeza Paulo observou em Timóteo uma sabedoria, um entendimento das Sagradas Escrituras. Talvez quando Paulo pregava, quem sabe Timóteo ali sabia o que Paulo estava dizendo em relação à Bíblia Sagrada, né? E é interessante que nós entendemos que Paulo, quando ele encontra Timóteo na sua segunda viagem, ele era muito jovem, mas provavelmente tenha se convertido na sua primeira viagem. Então, nós temos ali uma média de 13 anos, né? Ele se converteu, e depois, quando Paulo volta ali aos 18 anos de idade aproximadamente, estava lá Timóteo, um jovem, já maduro, né? Preparado para caminhar. Olha que interessante. Paulo, inclusive, o chama para ir com ele na viagem missionária. Então, nós vemos ali, eu fiz questão de destacar a Escritura, porque sempre que a Bíblia no Velho e Novo Testamento fala das Escrituras, está se referindo às Escrituras hebraicas, porque no período do Novo Testamento, não existia ainda o cano do Novo Testamento. Então, quando fala das Sagradas Letras, da Sagrada Escritura, ou da Palavra, está referindo a Taná, a Bíblia dos judeus, que era inclusive a Bíblia usada na igreja primitiva, né? Quando Paulo pregava, ele usava a Bíblia para pregar, e a Bíblia que ele tinha era a Septuaginta, nós já falamos sobre isso. Então ele não tinha um escrito. Depois a igreja primitiva, lá no a partir do segundo século, começou a usar os escritos de Paulo, não só de Paulo, como de outros pais da igreja, que também começaram a escrever esses escritos também que a igreja primitiva usava. E depois a igreja, né, com o passar do tempo, ela juntou esses livros, canonizaram e fizeram o que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Mas então, até então, a Bíblia que eles tinham era a Bíblia hebraica, né? Paulo encontra Timóteo em sua segunda viagem quando chega lá com Silas, ainda jovem, aproximadamente com 18 anos. Acredita-se que ele se converteu com a sua primeira viagem, com aproximadamente 13 anos, junto com sua mãe e vó. E a avó, quando esteve lá com Barnabé na sua primeira viagem. Nós vimos aí que na sua primeira viagem, Paulo parte de Antioquia com Barnabé, né? Mas na segunda viagem, Paulo decide voltar para ver os cristãos e Barnabé queria continuar. Então ali eles separam e Paulo se une a Silas e Barnabé se une a Marcos. Então acredita que nessa ida com Barnabé, nessa região, que essas mulheres têm encontrado o cristianismo, têm encontrado Jesus através de Paulo. E com certeza Timóteo também, sendo um garoto de 13 anos aproximadamente, também aceitou a fé. E agora com 18 anos, Paulo volta ali e vê aquele menino formado, pronto para o ministério, pronto para ajudá-lo na obra missionária. Companheiro de Paulo, devido à sua boa educação nas Escrituras, Paulo chama para acompanhá-lo na viagem. Como era filho de grego, Paulo circuncidou por causa dos judeus. Isso garantia a Timóteo acesso maior aos judeus, uma vez que ele era grego. Isso foi estratégico. Paulo sabia que não era uma regra do cristianismo. Ele mesmo disse que a circuncisão nada é. Ao que tudo indica, Timóteo era um jovem tímido. Então nós temos aqui algumas características sobre a circuncisão. Por que Paulo circuncidou? Porque ainda na igreja tinha resquícios ainda da antiga lei, da antiga aliança, da doutrina da lei. Então alguns judeus tinham dificuldades ainda para abrir mão de algumas coisas que se tornou para eles uma marca. Inclusive uma das marcas do judaísmo era exatamente a circuncisão. Quando eles queriam chamar alguém de impuro, eles usavam o termo incircunciso, né? Nós vemos lá Davi chamando o gigante Golias de incircunciso. Então virou para ele um sinal de judaísmo. Então o judeu legítimo, ele tinha que circuncidar. Como ele teria que estar pregando, levando a palavra em lugares onde existiam muitas colônias judaicas, né, de judeus, ali as sinagogas, com certeza Timóteo teria acesso aos judeus. Então, por ele ser filho de judeu, né, ainda que de pais gregos, mas Paulo achou por bem circuncidá-lo por uma questão estratégica, para que não houvesse um empecilho do evangelho, né? Ele não está dizendo que é obrigado a circuncidar, né? Ele falou, quem foi chamado circunciso,
que continua circuncidado, né? Quem foi chamado circuncidado. Quem foi chamado incircunciso, que continua sem circuncidar, porque ele fala circuncisão nada é, né? Paulo não está menosprezando a aliança que Deus fez com Abraão, muito pelo contrário, ele está mostrando que existe agora uma nova aliança, e a nova aliança agora é Cristo, e agora ele fala circuncidai, não o vosso prepúcio, mas a carne do vosso coração. Então, mas Paulo, por questão estratégica, nós temos um caso que Paulo chega também em Jerusalém, e ele faz um voto e rapa a cabeça, né? Um voto ali acompanhando os judeus. Então são estratégias que ele usava para pregar. Quando ele prega em Atenas, por exemplo, lá no Areópago, lá no capítulo 17 de Atos, o que ele faz? Ele começa a pregar baseado dentro da filosofia, ele começa a chamar a atenção dos filósofos para conceitos filosóficos ali. Ele cita algumas palavras ali dos próprios filósofos para chamar a atenção, né? Então, é a estratégia que se tem para pregar o evangelho, né? Você não precisa mudar o seu jeito de vida, mas você pode usar os pontos principais que chamam a atenção daquela pessoa para que você pregue o evangelho. Paulo fazia isso o tempo todo. Ele usava, né? Ele fala, as más conversações corrompem bons costumes. Foi uma citação grega, citação de um filósofo que ele usou para chamar a atenção. Tanto é que eles falam, esse cara é um paloreiro, outros falam, não, ele está falando de coisa diferente. Porque os atenienses, segundo está no texto, de nada mais se ocupava a não ser de ouvir e dizer novidade. E Paulo, para eles, era uma novidade. Então, são estratégicas que ele orienta, então, a Timóteo, não que ele achasse que fosse tinha a ver com salvação, mas tinha a ver com o judaísmo. Então, Paulo jamais ele iria contradizer o judaísmo, ainda que ele não concordasse com a religião em si, mas a nação, ele respeitava a cultura, ele respeitava. Uma vez ele xinga, né, ele critica o sumo sacerdote, alguém fala com ele, chama o sumo sacerdote de parede esbranquiçada, alguém fala com ele, você sabia que este homem é o sacerdote? Ele fala, aí ele retrata, fala assim, não levantará contra o príncipe do teu povo. Ele entendia que mesmo não seguindo o sacerdócio, aquele homem era autoridade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes nós queremos falar de autoridade de outras religiões e falamos com tom de zombaria. Precisamos respeitar as autoridades de outras religiões, porque quando você fala de uma autoridade de uma outra religião, você pode estar ferindo a fé de muitos daquela religião, pessoas que são ali, talvez, quem sabe, enganados, por não concordar, quem sabe você não concorda com a doutrina, e a gente usa o tom, né, até pejorativo, né, de zombaria. A gente precisa ter cuidado, né? A gente não precisa zombar das pessoas ou criticá-las no sentido de pejorativo para ganhá-las. Nós temos que ter sabedoria, temos que respeitar, né, segmentos. Não é concordar. Uma coisa é eu respeitar, outra coisa é eu concordar. Então, eu respeito, mas não concordo. Então, se me der a oportunidade, estaremos sim falando aquilo que a Bíblia ensina em detrimento daquilo que está sendo ensinado naquele movimento. Mas Paulo, ele era inteligente, ele sabia que ele precisava ser estratégico para ser aceito, né? Paulo pregava na sinagoga onde só congregava judeu. Como que ele chega lá e fala que Jesus é maior do que Abraão, né? Ele tinha que saber como dizer isso, porque os judeus não iam entender, né? E tanto é que os Gálatas, ele teve que escrever a carta aos Gálatas exatamente para combater o quê? A lei do judaizante que estava entrando para a igreja, querendo obrigar o pessoal a seguir o cristianismo paralelo ao judaísmo, né? Então não dá certo. São duas alianças diferentes. O evangelho da incircuncisão. A incircuncisão foi uma ordenança. A circuncisão foi uma ordenança para Abraão, como sinal de judaísmo. A partir de Abraão, todos os seus descendentes carregaria a circuncisão como sinal do judeu legítimo. Sabemos que essa cirurgia passou a ser praticada e se tornou um símbolo de pureza em detrimento do incircunciso. Já falamos aqui. Diferente de Timóteo, Paulo não obriga Tito, que era grego, a circuncidar-se. E aos irmãos da Galácia que pregavam a circuncisão, Paulo chama de falsos irmãos. Então, observa aqui que a circuncisão, né, que é cortar a pele do prepúcio, hoje nós conhecemos um termo mais comum, que ela acontece para o homem, a operação da fimose, né, que seria a mesma coisa. Então, a Bíblia fala ali que essa operação para Abraão se tornou um símbolo de judaísmo. Também era questão higiênica, né? Algumas proibições que Deus deu para os judeus não tinha muito a ver com a religião, mas sim a ver com higiene. E uma circuncisão é uma delas, né? Então, hoje as pessoas, né, precisam fazer, né, independente de religião ou não, alguma situação é necessário que fazer a circuncisão. Então, mas para os judeus se tornou algo de pureza. Então, o camarada, quando era impuro, eles usavam o termo até incircunciso. E na Galácia, eles pregavam
que as pessoas aceitavam a Cristo e tinham que circuncidar, ou seja, aceitando a Cristo a nova aliança, mas circuncidando na velha aliança, né? Ou seja, convertendo a Cristo, mas mantendo os costumes do velho homem, né? Igual nós temos visto hoje algumas igrejas que estão tentando levar um cristianismo relativo, um cristianismo inclusivo, onde as pessoas vão para lá, mas continuam com suas práticas pecaminosas ou com suas práticas religiosas, né? Hoje nós temos igrejas cristãs que parecem mais judaísmo, né? Os judaizantes, né? Pregam coisas que ficaram na velha aliança, né? Então, assim, é o que a igreja da Galácia estava fazendo. Hoje nós temos, inclusive, pastores cristãos que até ministram, né? Usando kippá, usando roupa de sacerdote, imitando o sacerdote do passado, né? Está totalmente na contramão do cristianismo. O apóstolo Paulo foi um dos que mais combateu essa mistura, né? E mostrou que a partir da graça, tudo se torna puro de acordo com a palavra de Deus. Então ele fala assim, um crê que tudo come, o outro é fraco como legumes, né? Ele fala, comei de tudo que vende no açougue. Então assim, Paulo mostra que Deus pode purificar as coisas. O próprio Deus, quando vai chamar Cornélio, quando ele chama Cornélio, ele antes mostra uma visão para Pedro de animais impuros. E ele fala, não tenhas tu impuro que Deus purificou. Então, quando Deus pode passar a sua mão ali e purificar. Só que para o Pedro, né, ele fala, não toco nada imundo. Mas é eu que estou dando. Se eu que estou dando, eu posso purificar. Então, a gente vê que a igreja, né, cristã, ela veio combater algumas coisas religiosas que não era mais necessário, né? O próprio sacrifício que era comum ao judaísmo, se tornou consumado em Jesus uma vez só, né? Então a gente vê aqui que Tito ele já não obriga, Tito era grego, né? Ele não era judeu. Timóteo tinha linhagem judaica, mas Tito não. Então Tito, quando ele chega na Galácia, ele não obriga ele a circuncidar, e os irmãos que queriam que ele fizesse isso, Paulo chama eles de falsos cristãos, né? Falsos cristãos, porque não estavam conhecendo a verdadeira palavra de Deus, né? Timóteo serviu ao apóstolo aos longos dos anos, antes de ser consagrado ao ministério. Não se sabe se ele dirigiu diretamente alguma igreja, mas veremos ele sendo recomendado a Corinto, a Éfeso, a Tessalônica e a Filipos. Nenhum obreiro foi tão recomendado por Paulo como Timóteo. Então olha que interessante, nós não encontramos nenhum texto na Bíblia provando que Timóteo tenha sido pastor, que ele tenha pastoreado alguma igreja. Mas ele era uma pessoa que Paulo recomendava às igrejas, né? Mandava ele para quando ele vai a Corinto, Paulo recomenda que a igreja fizesse com que ele se sentisse à vontade. Provavelmente era uma pessoa muito tímida. Então ele era um amigo de Paulo, que quando Paulo precisava fazer alguma coisa, ele era enviado. Assim como no Velho Testamento, né, os grandes líderes tinham ali os seus discípulos, como Moisés tinha Josué, né, mandava Josué espiar a terra, né, Josué prontamente. Assim Paulo também tinha ali o seu discípulo, que quando ele precisava e não dava para ele ir, ele confiava piamente em Timóteo. Esse camarada tem todas as características para estar me ajudando. Então ele foi recomendado a muitas igrejas. Nenhum outro obreiro no Novo Testamento é recomendado tanto pelo apóstolo Paulo como foi recomendado Timóteo. Então a gente vê que ele não era só uma pessoa, um aspirante ao ministério pastoral, mas era também aquela pessoa que quando tinha um problema de doutrina, ele era também um apologista, recomendado pelo apóstolo Paulo. Então quando havia um problema na igreja, ele era um representante do apóstolo Paulo, ele ia lá, autorizado pelo apóstolo Paulo, para ali estar orientando. Olha que confiança, né? Paulo estabelece uma igreja, agora ele não pode ir lá resolver problemas doutrinários, ele envia um jovem de 18 anos. Né? Olha que coisa linda, um jovem de 18 anos, não é um ancião, como os judeus tinham o hábito de enviar os anciões ter os anciões como pessoas sábias. Paulo está usando um jovem de 18 anos, então pensa bem, você que é jovem, imagina você chegar numa igreja, onde tem lá pessoas de 40, 50, 60, até 70 anos, e você como jovem, ir lá orientar essa igreja. Olha que honra, mas isso é por quê? Porque em Timóteo tinha um chamado ministerial, em Timóteo tinha uma sabedoria divina que ele recebeu de Deus, e Paulo via isso piamente, né, na vida daquele rapaz. Por isso Paulo poderia mandar muitos outros discípulos, mas ele manda Timóteo, né, um menino que ele conheceu, e falou assim, camarada, ele tem todas as características que eu preciso para ser o meu ajudante nesse ministério. E Timóteo ia com muita tranquilidade. E observe que essa amizade de Paulo com Timóteo foi tão linda, que ela começa aqui na segunda viagem missionária, mas lá no final da sua vida, Paulo cita Timóteo, é o discípulo que ele mais cita
E ele fala para Timóteo, quando procura vir ter comigo depressa. Paulo sentia falta desta amizade, deste calor humano que Timóteo oferecia para ele. Então a gente vê, é lógico que ali ele já estava com a idade um pouco mais, né? Não era tão jovem quando Paulo conheceu, mas a gente vê que é uma amizade que foi estreitada, né? Uma amizade de Deus. Nós aprendemos na lição anterior sobre a amizade na família, né? Aqui nós temos um exemplo de amizade muito forte de Paulo sentir lá na prisão. Ele não, olha que interessante, ele não fala assim, que a igreja venha me visitar, que a igreja Tessalônica, a igreja de Filipe, que o pastor de Filipe, o pastor não, ele pede Timóteo para visitar, e fala, Lucas já estava com ele, os grandes dois amigos de Paulo, Lucas e Timóteo. Lucas já estava lá e ele manda chamar também a Timóteo, né? E também a Marcos, né? Então nós vemos ali que Paulo tinha umas amizades muito fortes com seus obreiros, né? E era um homem que, eu tenho certeza que todos eles se espelhavam no apóstolo Paulo. Eles até pensavam, né? Não dá para deixar de seguir os ensinamentos deste homem, porque nele estava a luz de Deus, a luz divina, e foi o maior doutrinador da igreja, foi o apóstolo Paulo. Escreveu 13 cartas, ou seja, um terço do Velho Testamento, do Novo Testamento foi escrita por ele, e se nós formos considerar que 2 evangelhos também foi escrito por 2 discípulos dele, então ele tem 3 epístolas diretamente dele, e 2 indiretas, porque foi 2 apóstolos, né? 2 discípulos dele, que é o caso de Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas, e o Marcos escreve o Evangelho do Marcos. E também, se for considerar o livro de Atos, que também é escrito por Lucas, também discípulo de Paulo. Então nós temos aí 13 cartas de Paulo, 2 evangelhos e um livro histórico. Então, ao total, nós podemos dizer que, direto e indiretamente, nós temos 14 livros dos 27 que têm a influência do apóstolo Paulo, né? A responsabilidade de Timóteo. Timóteo, sendo instruído por Paulo, adverte aos Efésios sobre o perigo dos falsos mestres que se instalavam na igreja. A responsabilidade dele era de um apologista que deveria combater os falsos ensinamentos e levar a verdadeira doutrina ensinada pelo líder e doutrinador da igreja. Ele se tornou um porta-voz de Paulo, sendo sempre recomendado às igrejas. Então, para você ver, ele tinha 2 funções. Quando Paulo ficava sabendo de alguma heresia, o que Paulo fazia? Paulo chamava Timóteo e falava assim, vai lá e olha o que está acontecendo. Combate essas heresias, vê quem está ensinando isso, repreenda essas pessoas e mostra para eles a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina. Olha que coisa interessante. Então era pesado. Imagina você ter que chegar numa igreja, por mais que você está sendo mandado pelo pastor ou presidente, você chegar na igreja para exortar a igreja, que já tem um pastor lá, né? Você ter que reexortar essa igreja e você ainda ter que ensinar essa igreja, isso gera até ciúmes muitas das vezes. O pastor que está lá assim, quem é esse menino? Quem é esse garoto? O que ele está achando que ele é? Eu vim aqui representando o apóstolo Paulo, e daí você é um menino, né? Então é muito difícil. Não era uma tarefa fácil para um menino como Timóteo, mas ele ia e Deus o honrava naquilo ali, né? Deus o honrava Timóteo porque ele ia, com certeza, guiado pelo Espírito Santo, né? E é interessante que naquela época os pastores, né, diferente de hoje, não eram totalmente vaidosos. Existia um ou outro, mas a maioria eram pessoas humildes que sabiam reconhecer quando estava errado. Nós observamos, por exemplo, quando Paulo repreende Pedro, Pedro se humilha. Paulo repreende Pedro e Barnabé. Quem são Pedro e Barnabé? Pedro e Barnabé foram discipuladores, né? Barnabé foi discipulador de Paulo e Pedro era a coluna da igreja, né? Imagina você ter que virar para o presidente da sua igreja e ter que repreendê-lo, ter que falar que ele está errado, né? Muitas igrejas, a pessoa fala assim, quer você, rapaz, está chegando aqui agora, né? Então você é um garoto, você não sabe de nada, né? Mas Pedro não, Pedro ele baixou a cabeça quando Paulo falou, você está sendo dissimulado, tanto você quanto Barnabé. E Barnabé foi aquele rapaz, aquele homem piedoso, que quando a igreja rejeitou Paulo em Jerusalém, Barnabé o abraçou. Então então assim, Barnabé poderia jogar isso na cara de Paulo. Ô Paulo, na hora, o que você está achando que você é quem, senhor? Você chegou aqui do nada, você estava até cego, né? Eu tive que orar para Deus te dar visão, agora você está achando que você é o dono da verdade, mas Barnabé e Pedro sabiam, eram pessoas humildes e sabiam quando eles estavam errados, assim como o próprio apóstolo Paulo. Acabei de citar um caso em que ele xinga o sacerdote, né? E ele depois retrata, falando não falar mal do príncipe do teu povo. Essa é uma verdadeira característica do homem de Deus. E vou dizer, a maior delas, a humildade. Quando alguém te repreende, mesmo que você pense assim, essa pessoa não tem gabarito para me repreender, mas se Deus está usando ela, baixa a cabeça, porque quando Deus traz a repreensão, a Bíblia fala que ele repreende aquele que ama e castiga e açoita aquele que recebe por filho. E muitas vezes de onde você menos espera. Eu, por exemplo, já tive a experiência de ser repreendido por pessoas que não é cristão, né? Eu numa situação em que eu perdi
há muito tempo atrás, eu comecei a perder, como diz o ditado popular, as estribeiras, e uma pessoa que não é cristão me exortou e eu tive que baixar a cabeça, né? E concordei, ele ainda falou comigo ainda, me usou ainda assim, você é um homem de Deus, rapaz, fazendo isso, pensando assim, né? E eu fui repreendido, e eu, graças a Deus, agradeço essa pessoa que fez isso, porque me fez ver o quanto é importante a gente aprender a humildade, né? E hoje tem dificuldade para muitos pastores, a dificuldade de muitos pastores hoje é trazer uma doutrina exortativa, porque as pessoas estão cheias de não me toque, né? Às vezes o pastor dá uma mensagem ali que ele quer ajudar, né, para que a pessoa cresça, a pessoa termina saindo da igreja. Então imagina você, é um camarada igual Timóteo, pastor te manda na igreja, vai lá e exorta aquela igreja, mas lá tem um pastor, lá tem um corpo de obreiros, eles vão me tirar de lá a pontapé, mas quando chegava lá, aqueles homens que estavam lá eram pessoas humildes. Ali tinha, sim, falsos obreiros, mas a verdade confrontava a mentira, e a mentira tem que sair, né? Então, é interessante. E Paulo recomendava ele para fazer isso aí, né? Eu não queria nunca, né? Lógico que a gente fala não querer no sentido de querer, porque quando se trata do ministério, quando Deus nos chama, né? Ele respeita isso, mas é importante nós estarmos dentro da vontade de Deus. Mas você queria, por exemplo, algum obreiro mandar você sair nas igrejas, repreendendo, exortando, combatendo falsos profetas, falsos ensinamentos, é complicado, né? Então não era uma tarefa fácil para Timóteo. Paulo era diferente. Paulo, onde ele chegava, ele era o líder. Então, o pessoal baixava a cabeça. Mas agora chega um menino lá e usa o nome de Paulo, né? Então, a gente vê aí que as cartas pastorais de Paulo, ela traz essa visão de exortação e como se tornar, qual as características do ministro. Na primeira carta, vamos ver isso também na segunda carta e também na carta a Tito. Nesta lição, estudamos sobre um dos maiores companheiros de Paulo a partir da sua segunda viagem missionária. Timóteo foi amigo de Paulo e foi para ele que Paulo escreve as últimas palavras, avisando para ele que permanecesse na fé, pois Paulo já estava perto do seu martírio. Vimos como Deus pode usar jovens que se dedicam a se entregar ao ministério e serviço de Deus. Então observa que Paulo, as últimas palavras de Paulo escrita, né, aparece lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, ele dirige para Timóteo, a última carta dele escrita a este rapaz. Então você vê a importância deste homem. Eu até gosto de dizer que nós chamamos de carta pastoral, mas ela também é uma carta pessoal, porque quando ele orienta Timóteo sobre as características de um pastor, ele, com certeza ele autorizava Timóteo a consagrar pastor, a separar pastor, porque a igreja fazia isso, né? Lá os diáconos foi escolhido pela própria igreja. Então, qual é a característica? Aí vamos supor que Timóteo chegasse na igreja e visse ali que fosse até tivesse que substituir um pastor. Qual é a característica, Paulo, para eu substituir esse pastor? Seja um idôneo, seja um homem casado, né, de boa fama, tanto para os de dentro quanto para os de fora. E ele tem todas as características. Então, a gente entende que essas características não eram diretamente para Timóteo, servia para ele sim, também porque estava no ministério pastoral, mas a carta era endereçada para que ele orientasse as pessoas como seria o ministério pastoral. E aquelas características você vai encontrar tanto em Pedro, tanto em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, e também você encontra em Pedro, que é chamado uma epístola universal, são características de um verdadeiro cristão. Porque para você ser um grande pastor, primeiro você precisa ser um grande cristão, precisa ser um servo de Deus íntegro. Observe que para separar os diáconos, foi exigido que fossem pessoas de boa índole, que tivessem conceito diante da congregação. Quantas vezes nós já vimos, né, a pessoa separar alguém para o ministério e a igreja ficar assim, aquela pessoa, pelo amor de Deus, será que o pastor não está tendo visão? Será que Deus não mostra para o pastor? Né? Quantas vezes nós já vimos isso, né? De obreiros que estão no púlpito da igreja, mas ele acha que ser pastor de igreja é ficar atrás de um púlpito dando doutrina, de pregando a palavra de Deus, mas não cuida das ovelhas, está igual os pastores de Ezequiel 34, né? E às vezes a igreja vai minguando e ele ainda julga a culpa na igreja. A igreja vai morrendo e ele joga a culpa na igreja. Né? É lógico que em alguns casos, né, nós estamos fazendo aqui, tem as exceções, mas muitas vezes obreiros, né, que estão diante da igreja não passa pelo crivo, né, do caráter cristão e vira ministro. Não passa, e quando ele vai pregar, né, até mesmo dentro de casa, ele é reprovado, né, a família reprova, né, e fala assim, nossa, se o pastor soubesse como que é meu marido, se o pastor soubesse como que era meu pai, ou quem sabe o patrão um dia visita a igreja, aquele cara é pastor, pelo amor de Deus, aquele cara é pastor, aquele cara no púlpito da igreja pregando,
Então, por isso que é importante, antes de qualquer coisa, as características de Timóteo, eu quero deixar isso bem registrado aqui para você, não são características de um ministério pastoral, é característica da vida cristã, é característica, é o caráter do cristão. Você precisa ter tudo aquilo ali um pouco mais, para depois você pensar em ser um grande ministro. Então não é para o ministério. A quem tem que seguir, se é só quem vai seguir para o ministério, não, é porque quem vai para o céu. É interessante que nas características do ministério pastoral não é exigido dons espirituais, é exigido fruto do Espírito. Não é exigido que o cara seja profeta, que o cara seja uma pessoa que tem um dom de cura. Não, é exigido que ele tenha caráter, porque é o caráter que faz um verdadeiro ministério. Os dons espirituais são consequência de uma vida com Deus, são consequência de um trabalho na mão do Senhor. Então está aí mais uma lição, estaremos falando mais adiante, mais afinco sobre alguns temas relacionados ao ministério, estudando também as outras cartas, né, e aprendendo um pouco mais neste trimestre sobre o ministério pastoral. Então você que é jovem, aprenda com Timóteo, um menino que aproximadamente 18 anos já era um grande pregador, um grande apologista, um grande ensinador, e tinha a confiança do maior líder da igreja na época, que era o apóstolo Paulo, o maior líder da igreja no meio dos gentios. Então olha que interessante, você chegar a alcançar isso, porque hoje nós temos pessoas que começam a entrar para o ministério pastoral por conveniência, né, ou por fama, não é para fazer a obra de Deus, mas que você seja aquela pessoa que entra no reino de Deus, que seja um jovem que pensa, eu quero fazer diferença no reino de Deus e não na minha vida, né? Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Então está aí mais uma carta, né, mais um estudo da nossa primeira lição, a lição de número 1. Quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo, pedindo a você mais uma vez, né, se inscreva no canal para estar nos ajudando. Também compartilhe esse vídeo com quem você conheça, ative o sininho para receber as próximas notificações e dê o likezinho ali, porque isso ajuda muito pra gente, né? Às vezes as pessoas visualizam, mas não dá o joinha ali, né? Dá o joinha para... Ou se você não gostou também, a gente chama dislike, né? Se não tem problema, a gente está aqui, a gente é flexível e não somos perfeitos, estamos tentando fazer o melhor, mas somos falhos, né? Então, uma hora ou outra, a pessoa fala, não gostei. Isso é direito de cada um, né? Isso não nos diminui, né? Mas fica muito tranquilo em relação a isso e eu conto com você nas próximas lições, se Deus quiser. No mais, fique com Deus e até a próxima aula, querendo Deus.